sobre a vacina no Brasil, a Sputnik, a tão esperada e ansiada Sputnik. Tem gente anticomunista convicto que ainda acha que a Rússia é a União Soviética, mas, mesmo assim, nesse momento, aguardam a Sputnik. Tá? Todo mundo está querendo colocar um satélite nas veias, de alguma forma. Como eu falei, como eu defendo dentro da minha polêmica, isso não são vacinas. Não são vacinas. Não existe uma vacina contra a Covid. O que existem são paliativos, são retrovirais apelidados de vacina. Sim, não passam disso, de retrovirais. Talvez com um nível mais eficiente do que retrovirais usados, porque não existe nenhum específico para isso aí. São apelidados de vacina e a Pfizer fez a festa. A Pfizer fez a festa. Pena que é com P, mas pela fonia é um triplo F. Pfizer fez a festa. Aí estão fazendo isso aí. É público e notório que o sucesso em números da Sputnik é inquestionável, fora que segue o padrão russo. Padrão russo de qualquer coisa, de equipamento militar, de qualquer coisa. Rústico, consertado com uma chave de fenda e um arame, e feito para durar, não para quebrar, para acabar, para ser trocado 3 dias depois por um modelo novo. Nada. A Sputnik não precisa de cooler, não precisa de gelo seco, não precisa de reza, não precisa de nada. Dá para carregar quase num forno, não tem problema. Mas, mesmo assim, estranhamente, a Anvisa, que aceitou de bate-pronto todas as outras vacinas vindas do papai Ocidente, vindas do Norte, vinda de quem está acostumado a aprovar na propina tudo, os clientes de sempre, Pfizer, grandes laboratórios que já são clientes da casa, tem todos os caminhos. Simplesmente a Anvisa se fechou contra a Sputnik, que consta aprovada, acho que em mais de 50 países, inclusive países europeus ligados à OTAN, estão mandando à OTAN as favas, estão mandando a recomendação da OTAN às favas, a perseguição dos Estados Unidos às favas, para simplesmente partirem para dentro da Sputnik. Vários países europeus estão entrando nessa ciranda, porque na hora da farinha pouca, meu pirão primeiro. Nem todo mundo é ucraniano ou polonês, de botar o dele na reta contra a Rússia para salvar a boa vida de meia dúzia de americanos, que nem dos americanos é para salvar. Os Estados Unidos continuam com a sua bela política internacional, que eles chamam de levar a democracia para o mundo. Eles levam democracia dessa forma, usando conglomerados, usando ONGs, usando CISPs, usando entidades, fundações e outras quadrilhas travestidas dos mais diversos nomes para tentar manter a hegemonia sua. Só que a vaca está indo para o brejo, como se diz em castelhano, la vaca se fue el pantano. A vaca está indo para o brejo, eles continuam imprimindo dinheiro e fazendo o que podem pelo mundo afora, sabotando tudo e todos. Ontem tivemos o célebre telefonema de Bolsonarevski para Putin. Deve ter sido uma conversa hilária. Um nacionalista, um refundador da Rússia, do Império Russo, e um que criou o novo Império Russo do século XXI, e o Bolsonaro, que criou uma nova linha política doutrinária, que é o nacional-entreguismo, o fascismo de 4. Você fica de 4
passa KY, vaselina, manteiga, margarina ou qualquer antiatrito, lubrificante no orifício corrugado e espera que alguém que venha do norte, de preferência embrulhado numa bandeira americana, faça uso seu. Porém, para não dizer que não falei de flores, serve qualquer um com dinheiro que vem aqui comprar e destruir o que é nosso. Daí, nosso amigo Peguedes virou o vendedor da nação e aceita sócios de tudo quanto é lado. Os sócios são aceitos a todo momento. Podem ser chineses, podem ser todos, contanto que o BTG Pactual esteja de frente. A situação da vacina cria o caso clássico do governante fraco, frouxo, sem peito, sem disposição, sem apetite para mandar. Uma Dilma Rousseff de calça comprida, com o mesmo ímpeto, com a mesma disposição, com a mesma garra, com a mesma valentia. Bolsonaro hoje divide a garra e a valentia da Dilma. Bolsonaro tenta se apegar ao cargo de alguma forma, mas Bolsonaro não manda nada em lugar nenhum. Ficou resolvido ontem no telefonema entre Putin que Bolsonaro vai criar uma nova estatal, a Anvisa Tour. Eduardo Bolsonaro já deve estar fazendo a mala, como todo pobre deslumbrado que arruma uma boquinha. Já deve ir em missão para a China junto com a Anvisa Tour, para lá tomarem vodka, comer um belo beluga em cima de umas blines, passearem, olharem aquelas belas mulheres e para quem gosta, belos rapazes também. Vamos ser democráticos. Estamos numa época em que tudo isso aí é livre, podemos falar isso, e prepara-se uma comitiva para ir a Moscou visitar as instalações onde são fabricadas a Sputnik. Isso em meio a uma pandemia que ontem matou 4.195 pessoas e que eu não vejo com nenhum tipo de beleza ou glamour alguém se utilizar desse número a essa altura do campeonato. Bolsonaro prova que não manda em lugar nenhum, que não tem peito para mandar em lugar nenhum, que em qualquer corredor onde ele veja alguém com um galardão maior do que o dele, simplesmente bota o rabo entre as pernas. A Anvisa é um antro, a Anvisa é um lugar, é um jogo de cartas marcadas, e Bolsonaro ontem, o que ele deveria fazer, Rubem? O que qualquer governante faz num momento desse. Pega o telefone, liga para a Anvisa e fala assim: vocês têm entre 30 e 60 segundos para aprovar a Sputnik. Isso aqui é uma ordem presidencial, é eu que estou mandando. E se vocês não fizerem isso, amanhã eu vou botar alguém aí que faça. Eu vou demitir todo mundo, porque quem manda nessa bosta sou eu. Fui eu que fui candidato, fui eu que me elegi, e o povo confia mais ou menos em mim. Não votou em nenhum de vocês. Portanto, é essa medida que eu vou tomar agora. Mas não. Bolsonaro, um frouxo, um banana, um governante fraco, como falei, ele só encontra parâmetro em Dilma Rousseff, só. Os dois praticam muito bem de formas, vamos dizer assim, de forma publicitária diferente, o nacional intriguismo. A Dilma também fez esse papel muito bem, é uma nacional intriguista, e Bolsonaro agora oficializa. Nós temos agora o nacional intriguismo de esquerda e o nacional intriguismo de direita. E parece que são essas duas correntes de nacional intriguismo que vão bater chapa o ano que vem. É esse o quadro que nós temos no momento, é isso que assusta. Temos o nacional intriguismo como a mais bela flor dada nesse jardim estranho, nessa época estranha, nesse planeta cada vez mais estranho. Ontem falamos da falta de empatia, que já é um tema nacional,
já é uma coisa, já é um costume nacional nos últimos anos. Nos tornarmos besta-feras, nos tornarmos inimigos, as pessoas abaixam a cabeça, não olham umas para as outras, e a única coisa que fazem, muitas vezes, é destilar o ódio. Não diretamente, porque diretamente o buraco é mais embaixo. Todo mundo agora usa as redes sociais para isso. Então, é fácil você chegar aqui, fazer um programa desse gratuito, onde você não cobra nada. Quem quiser ajudar, ajuda, não tem problema. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem aceito. Eu quero chegar aqui e falar meia dúzia de impropérios, que se falasse na minha frente, pelo menos algum dentista ia ganhar algum dinheiro na história. Mas as pessoas não fazem isso. Isso daqui melhorou o nível da covardia das pessoas e o nível da covardia, da vilania e do mau-caratismo. Some-se a isso essa praga de igrejas neopentecostais. Não tenho nada contra evangélicos também, fique bem claro aqui. O fato de eu não ter nada contra evangélico não vai me deixar de ser crítico quanto a ladrões, picaretas, bandidos e outros notórios vagabundos. Meu pai chamava muitos de desertores da enxada. E hoje a deserção da enxada significa largar o trabalho por algo mais rentável e algo muito menos complexo. E as igrejas neopentecostais são um lugar para isso. Não só elas, nós temos as ONGs, nós temos os DCEs, nós temos as pós-graduações, nós temos um exército de parasitas profissionais no Brasil que suplantem muito o número das Forças Armadas. Quem dera que as Forças Armadas nossas fossem tão pequenas quanto o número de parasitas que nós temos. E aí nós somos obrigados a conviver com Malafaias, falando nisso, Roberto Jefferson, outro dia estava dando uma aula de como você praticar um assassinato, um homicídio. Eu imagino se fosse alguém ligado à esquerda fazendo aquilo. Isso aí é só um toque para a esquerda para saber o que ela tem que correr atrás. Porque a esquerda hoje é um bando de galinha que só sabe correr para a delegacia, correr para o judiciário, correr para as asas da justiça, porque a única coisa que eles entendem é de juridiquês, de mais nada. Ninguém tem peito para nada, ninguém tem disposição para nada. E dentro desse quadro caótico, nós temos esse presidente, essa banana de pijama de presidente. Eu não sei o nome dos bananas de pijama, era uma animação imbecilizante das crianças, um produto de exportação, transformando nossas crianças cada vez mais em idiotas. Ao invés de sítio do Pica-Pau Amarelo, ao invés do nosso rico folclore, a gente é obrigado a assistir Banana de Pijama, duas bananas retardadas, dois caras fantasiados de banana. Nada contra a alegoria infantil, achava até engraçado, tosco. Agora, já que a banana é nossa, poderia ser uma produção nossa, mas não, é importado de algum lugar. Tem outros idiotas aí, desenhos idiotas, que transformam as crianças num tati-bitati imbecil. Eu vejo esse quadro desolador quando a Globo botou no ar, quando a Xuxa fez o grande favor de ir para os Estados Unidos tentar sua carreira americana. Chegou lá, críticos falaram que teve uma crítica lá que escolheu ela e falava que as crianças americanas, palavras dela, não minha, essas palavras não são minhas, são da crítica americana, falavam que ninguém precisava de prostituta do terceiro mundo para educar as suas crianças, porque, mal ou bem, a sociedade é um pouco mais estruturada por lá e ninguém aceitaria uma loira numa microsaia mostrando quase as suas partes púdicas ou pudicas para as crianças, erotizando crianças. Isso é porque eles não viram Amor Estranho Amor, senão eles viriam muito mais do que isso. Essa pessoa hoje é uma paladina da moral, dos bons costumes e, de preferência, que a gente comece a ensinar as crianças a serem viadinhos e sapatinhas já na primeira infância, que elas podem optar por isso. É uma pessoa desregrada socialmente, mas é isso que nós criamos. Na época, a Globo criou um programa chamado TV Colosso, nacional, de conteúdo nacional, que era simplesmente sensacional. Era sagaz, era inteligente,
Era fantástico. Como tinha outros de fora também muito bons, como o Mundo de Bigman. O Mundo de Bigman eu gosto até hoje, eu procuro capítulos. É muito legal falando de ciência, de brincadeira, um cientista maluco falando de ciência para as crianças de uma forma engraçada. Mas aquilo não vinga no Brasil. O que vinga é Banana de Pijama, é a Xuxa e outras tragédias, que nós somos entregues na véspera. Culturalmente, nós não produzimos nada de eficiente. E quando a gente produz, são produções chatas, enjoadas, identitárias, vindas de redes oficiais, porque eu falo para todo mundo, a Globo é um ataque ao bom senso no Brasil. As redes de TV abertas são um ataque ao bom senso. Mas você vai na emissora oficial e a pessoa precisa de Dramin para assistir aquela produção chata, enjoada, mal feita, feita sem emoção, feita sem nada, um folclore tosco, sabendo que o povo gosta de imagem. Imagem é tudo, então você tem que trabalhar a imagem. Tudo isso a gente está falando única e exclusivamente para falar exatamente do momento em que a gente vive. Tirando o Michel Temer, que nesse meio tempo foi um carregador de piano, nós tivemos os dois presidentes mais identitários da nossa história, um à esquerda, outro à direita, dois lixos que se completam, ambos entreguistas, ambos de mãos dadas para entregar o Brasil, para sucatear o Brasil, e nada apresentar de útil e de prático para o nosso povo, para a nossa população. Esse caso da Anvisa é emblemático. Como falei, um presidente daria um murro em cima da mesa. Temos aquela clássica passagem do Putin reunindo um bando de empresários. Ninguém sabe se aquilo ali foi legal, ilegal, se ele podia fazer ou não, se a lei russa permitia ele fazer ou não. Reuniu todos numa mesa, ao redor de uma mesa, e falou: vocês não vão sair daquela região, se vocês saírem de lá, vocês vão quebrar aquela região. Milhares, centenas de milhares, dezenas ou centenas de milhares de russos vão perder seus empregos, e aquilo ali vai virar uma Detroit da vida, e aqui nós não vamos fabricar Detroit. Então, queremos a assinatura de vocês. E quando todos assinam, um dos empresários não assina, o Putin pega a caneta, aponta para ele e fala: está faltando a sua assinatura aqui. Ele não pergunta se o cara quer assinar. Ele simplesmente olha para o cara, congela o cara e pergunta: você quer tomar chá de polônio? Você quer ser chamado para o juízo final antes do tempo, ou você quer assinar? O cara, obviamente, optou por assinar, muito mais prático, muito melhor, e muito melhor para a saúde, principalmente. E assim os interesses do povo russo, a quem ele representa de verdade, foram salvaguardados. Ao contrário daqui, onde vamos fazer uma Anvisa Tour, vamos criar uma comissão, não pelo dinheiro envolvido, porque para uma nação isso daí pouca diferença faz. Nós estamos falando em relação ao tempo que urge e à falta de peito e disposição do presidente. Mas o presidente não pode se meter numa área técnica. O presidente está eleito, foi eleito pelo povo para ser ministro da Saúde, ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro da Defesa, para tudo isso. O povo lhe concede esse poder. Existem as outras casas, existem os outros poderes. No Brasil existe até um desequilíbrio muito grande nesses poderes, quando vemos a figura do judiciário resolvendo tudo. Inclusive, os governadores que compraram a Sputnik, que ainda não foi aprovado pela Anvisa, simplesmente ameaçam ir ao STF. Como eu já falei, nós chegamos a um ponto no Brasil que a gente não precisa de presidente, a gente não precisa de Supremo Tribunal de Justiça, nós não precisamos de nada. Nós precisamos apenas do STF. Poderíamos acabar com todos os outros poderes
e entregar o poder supremo divino da nação ao STF. Eu acho que seria uma grande medida de economia nessa altura do campeonato. Afinal, a gente já banca o STF, banca pesado. A vida lá é boa, a vida lá é gorda, os empregos lá são ótimos. Quem trabalha lá vive num padrão escandinavo de qualidade de vida, longe do Brasil real, que não sabe o que vai fazer com R$ 150 de ajuda do Bolsonaro. Essa fortuna incalculável será dada, e isso no momento em que o próprio Paulo Guedes diz que nós temos reserva suficiente. O ano passado ele torrou 36 bilhões da nossa reserva e ninguém nem sentiu. Você foi perguntado? Alguém te perguntou? Alguém falou para alguém? Não, ele foi lá e torrou e pronto. E esse ano ele gostou tanto que ele pretende torrar pelo menos mais uns 100. Eu calculo que ele deve torrar mais do que isso, porque o gostinho é muito bom. Esse dinheiro é torrado no swap cambial, seus parceiros e comparsas pegam do outro lado do balcão e depois, mesmo do outro lado do balcão, vêm aqui comprar estatais a preço de mariola. Ontem, pelo visto, o Banco Pan já entrou na dança. O Banco Pan foi incorporado pela Caixa Econômica, que absorveu seu prejuízo, passou a dar lucro e agora vai ser vendido para uma empresa chamada BTG Pactual, BT Guedes, ou seja, Paulo Guedes está dos dois lados do balcão. Eu queria saber quando é que isso vai dar cadeia. Cadê o judiciário? Cadê o STF? Por que o STF é tão manso, tão mansinho? Porque a Odebrecht, que era uma empresa sem ações no mercado, sem lançamento de IPO, vocês imaginem quanto que a Odebrecht poderia ter captado no na década passada. Quanto poderia ser arrecadado? 30, 40, 50 bilhões de dólares? Sim. Seus donos poderiam constar agora como aquela lista da Forbes, onde só entra banqueiro, praticamente. A única pessoa ligada à indústria, a maior e melhor indústria do Brasil, que é a WEG, a mais respeitada, que já está na mira do nosso Ministério Público, porque o nosso Ministério Público é um dirigente, servidor da destruição do conteúdo nacional, do emprego nacional, do trabalho nacional, enquanto nos Estados Unidos e no Norte o judiciário protege e blinda as empresas notadamente corruptas, envolvidas em corrupção, como foi feito pela Lockheed. Talvez eu faça um programa sobre o escândalo da Lockheed. O que foi o escândalo da Lockheed? Uma boa ideia para a Geoforça, para você entender o que foi a Lava Jato e o que foi a Lockheed, o escândalo da Lockheed, que assolou o mundo e envolveu dinheiro acima de $1 trilhão em números gerais. Corrupção. O Estado americano proibiu que fosse tomadas ações contra a Lockheed em território nacional. E teve congressista japonês que explodiu os miolos em plenário. Tudo isso daí, tudo isso para vocês verem o que está acontecendo, o que acontece no nosso mundo. E aqui a gente entrega tudo para o judiciário em nome desse falso moralismo de consertarmos o país, um lugar onde ninguém conserta absolutamente nada. Absolutamente nada.